Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MediTraining Podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre influencers old school, a diferença entre conhecer e percorrer o caminho. Eu sou o Hugo Quinteiro e comigo tenho Cecília Zick. Tudo bem, Cecília? Oi, Hugo. Tudo bem? Agora explica aí, que história é essa? É, ahn, é começar pegando pesado dizendo o seguinte: existe um grande mar de desconhecimento no público do fitness brasileiro. Então as pessoas não têm uma cultura esportiva dos esportes de força. O Brasil, no geral, é extremamente limitado em língua inglesa, então ele depende do conhecimento traduzido. E o conhecimento traduzido muitas vezes já chega com uma narrativa, né? Já chega para fazer parte de uma narrativa. Então é um conhecimento muitas vezes manipulado e que dá uma oportunidade para pessoas ditas old school, né? Ou seja, que já estão nessa há mais tempo por algum motivo, a emergirem no meio desse fitness com uma pseudo-autoridade de dizer assim: ah, eu estava lá, desde não sei quando. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou eu participei de tal coisa. E aí a situação, né, vai degringolando e vai sendo construído a bel prazer de quem está fazendo esta narrativa, entendeu? E as pessoas compram isso por desconhecimento, compram isso por não estar lá e não saber a verdade, compram isso por não ter acesso a conhecimento numa língua que não o português para poder simplesmente verificar a verdade. E pessoas que eram completamente insignificantes no old school ganham uma relevância que nunca tiveram, entendeu? É isso que você está falando. Primeiro, é muito triste, porque mostra que a pessoa que assiste, né, as pessoas que curtem o esporte, as pessoas desse meio que apreciam, tem um nível de não só de desconhecimento grande, mas de capacidade de avaliação e de crítica baixos, né? E é assim que fica aquele brain science, que é uma dor de cabeça cavalar, né, na prática do consultório médico. E a outra questão, né, o que você bem colocou, a falta de acesso ao material original, digamos assim. Ok, digamos que tivesse acesso ao material original. A gente, quando é profissional e é especializado numa coisa, a gente tem uma tendência de achar de que todo mundo tem a mesma capacidade de interpretação crítica e de separar o joio do trigo, mas não é verdade. As pessoas são bombardeadas com informação que foi um verdadeiro telefone sem fio, daquela brincadeira infantil, e que não teve nenhum critério ali de separação de informação. Ou seja, é uma torre de Babel, e aí a autoridade que surge é a pessoa que está ali há mais tempo. Se ela está Exato. ali há mais tempo, ela é o sábio da montanha. Entendeu? E eu acho que nessa você vê que esses sábios da montanha, que estão ali desde o início, era simplesmente uma pessoa que não participou de nada, não criou nenhum conhecimento, não esteve ali em momentos relevantes, ela simplesmente assistiu de perto ou de longe, né? E toma para si uma posição que não é dela, só que as pessoas não vão saber que é um impostor, por assim dizer. Sim, sim. Eu vejo isso no meio do powerlifting e é complicado, porque assim, as pessoas, não, porque o cara já tá lá, é uma autoridade. Autoridade no quê, cara? Que porcaria que o Brasil é no powerlifting mundial?
Merda Ó, vamos nenhuma. pensar assim, se você repetiu 5 vezes a quinta série, tu é uma autoridade na quinta série? Exato. Então, assim, o que, que o Brasil é hoje no powerlifting? Nada. Tem uma ou outra promessa. Tem 3 pessoas na história do Brasil que ocuparam top 10 mundial no ranking de todos os tempos. Eu sou um deles, Estevão é outro e Marília Coutinho foi a terceira, sabe? Na ordem foi o contrário, né? Mas tudo bem. Mas assim, são pessoas que hoje a maioria nem tão diretamente tão ligadas ao powerlifting assim. E agora tem as autoridades lá, não, olha, porque eu tava lá, porque, ó, não sei o quê, tenho gerações de família que fez isso. Cara, não fez não, sabe? Eu tava vendo uma matéria recentemente aí de uma promessa aí do powerlifting, né? E os caras dizendo assim, não, olha, estamos vendo um negócio para você conhecer a academia do Coleman. Os caras, nossa, não sei o quê. Tá, eu sei da história porque sou eu que tô tentando fazer um meio de campo, né? Por quê? Porque eu conheço os caras que estão lá. Eu, Zé Ninguém, do outro lado do planeta, né? E aí você vê, você estava lá no dia que o Coleman resolveu abrir a Metroflex Gym? Você estava lá nos primeiros passos do Coleman na pré-escola? Não, você longe tava lá disso. no dia que botaram o primeiro tijolo da academia? Não, você não estava lá desde que ele era criancinha. E não é por isso que você se tornou uma pessoa de relevo e autoridade no assunto, né? Enquanto que uma pessoa se ouvisse, não, mas esse aqui conheceu, viu o Coleman competir não sei aonde, pronto. Aí agora sim, essa pessoa eu já quero ouvir o que ela tem a dizer. O que as pessoas valorizam já é um problema em si, Hugo. Exato, exato. Não, e aí foi engraçado, porque a autoridade do passado. Não, porque, nossa, sabe quem treina lá? O fulano de tal. Agora me explica. Como alguém que tem um ginásio há várias décadas, esse ginásio dá curso de formação da USPA, né? Para quem não sabe, eu já fui presidente da IPL, que é o braço americano da USPA, né? O braço internacional da USPA no Brasil e em Portugal. Como um cara que é membro da cursos da USPA tem um ginásio em Atlanta, Geórgia, vai treinar numa academia em Arlington, no Texas. E aí você olha no comentário, tá dizendo assim, nossa, o cara que disse, né, o cara que disse um absurdo desse, não, o cara é uma enciclopédia. É para público de imbecil. Porque se um cara, né, se ninguém se tocou que o cara dono de um ginásio a mais de 1.000 quilômetros de distância vai treinar em outro sem qualquer motivo, e ninguém fala assim, não, pera, isso aqui tá errado. Não pode estar certo um negócio desse. Eles não sabem o mapa. Você acha pois que o mapa? Falou, então tá bom. Não, é que não falou quem que era o nome, mas coincidentemente é um cara que eu conheço, estive num tablado, ele estava coachando um atleta, a gente conversou, enfim, eu sei quem que ele é, né, o Steve Goggins é o primeiro cara na história que agachou 900 libras, né, 410 quilos, então foi um marco na época, ele saiu na revista mais famosa de powerlifting dos Estados Unidos e tal, é um cara, assim, super gente boa, troquei uma ideia, enfim, ele estava coachando alguém, mas a gente conversou algumas coisas, mas é aquela coisa, é o clamar um old school que não é seu, que não te pertence, porque você não estava lá, você não conhece as pessoas, mas você ouve as histórias e aí, como ninguém está sabendo um caracol do que está acontecendo, né? Outro exemplo, o atleta disse que quebrou um recorde, mas não podia quebrar o recorde mundial porque precisava ter 2 árbitros no tablado, internacionais só tinha um. Aí eu entro lá, livro de regras no site da federação, livro de regras em português, tudo escrito dizendo assim, não, olha, o árbitro precisa ter tal nível de arbitragem e nenhum dos brasileiros tinha. Quer dizer, cria-se narrativas e histórias altamente fáceis de ser verificáveis, mas que a galera é um mar de ignorância tão grande, essa não precisava nem de inglês, é um mar de ignorância tão grande que compra a narrativa
das historinhas de podcast. Criam-se novelinhas. A nova novela, né, é você criar novelinhas do fitness ou de qualquer outra coisa em cima de podcast. Então você cria polêmica, você cria narrativa, você cria uma série de situações assim, não citando fontes, não dizendo, olha, foi o fulano que fez isso, foi o cicrano que fez isso. E parece que é tudo as pessoas, sabe? São os protagonistas dessa narrativa maluca, né? Hugo, as pessoas vão competir sem ter lido o livro de regra da própria competição. Isso é os atletas, né? Então, assim, os atletas vão competir sem saber a regra do livro de competição. E outra coisa, né? Se você já tiver lido, você vai ver lá como é que funcionam, né? Você, para quebrar um recorde mundial, você tem que estar numa competição de mundial. No mundial você quebra não necessariamente. Nacional, você quebra o recorde estadual e o mundial, mas no estadual você não vai para o recorde mundial. Não necessariamente. Dependendo da federação, ela permite que você se organize dessa forma. Então tem que ler lá no livro se vai servir ou não. Aí eu te pergunto, se você pretende bater um recorde, tu não vai ler o livro para ver se vale a pena fazer aquilo ali ou não? Especialmente se você diz que começou praticamente o esporte no Brasil, né? Você tem que saber ler a porra de um livro de regras. Assim, se você quer ver se uma coisa vai ser válida, você tem que ler no livro de regra, porque não é essa festa toda. Depende se eles deixam você bater recorde nacional, mundial em campeonato pequeno. Se você está treinando para uma coisa e treinar para ter uma marca alta, não é fácil, você está se dedicando. Tu vai pegar teu esforço, teu tempo, tuas dores no corpo, tua possibilidade de lesão, e você não vai ler nada a respeito, e a hora que der errado, você não deu por causa de uma coisinha técnica, que pena, mas eu fiz o peso. O problema é seu, que você fez o peso, esse negócio não ficou registrado. A ideia do atleta é você ter o registro das suas marcas. Não existe, exatamente, não existe coisa mais horrorosa do que você fazer uma marca e ela não ser validada. Porque não há garantia nenhuma que você vai fazer ela no futuro. Né? Pode acontecer muita coisa. Exatamente. E aí você conquistou uma coisa que passou meses e anos para treinar para aquele dia e não valeu. Você vai ganhar palmas, foi muito legal, muito maneiro, filmei, põe no Instagram, e o registro daquilo? Não tem. Entra num outro ponto, né, que a gente até falou em outros episódios, que são as pessoas que abriram mão disso. E essa validação vem pelas mídias sociais mesmo, né? Então, assim, mas aí... é o objetivo da pessoa, né? Aí essa narrativa... Ela tá tudo certo. Sim, aí essa narrativa sendo construída, né? E essa coisa sendo criada mesmo para o seu público, para sua novelinha do seu público, né? Dizem que o brasileiro deixou de ser noveleiro, né, por causa da questão da televisão. Não deixou, não. Essa novela só migrou para uma série de segmentos, e podcast hoje é a grande fonte de entretenimento. De canalizador dessa novelice brasileira, digamos assim, né? Aí eu te digo, você que é atleta, o atleta, é óbvio que ele vai focar no que ele precisa fazer no dia a dia dele para poder cumprir ali o programa de treino dele. E é para isso também que existe o treinador, né? O treinador, ele vai falar para você não só como é que tem que ser seu treino, mas o que você tem que esperar do dia da competição, qual que vai ser a sua estratégia de competição. E mais do que isso, né? O treinador, ele também participa ali em te ensinar como é que é o universo das competições. Quem que são as federações que vale a pena, quem são os grandes players, como navegar até na parte política da coisa, porque o atleta, ele é leigo, né? Não é só porque você levanta 500 quilos do chão que você sabe da ciência do que você está fazendo, por exemplo, né? Ele tem uma capacidade física, não necessariamente ele tem uma capacidade intelectual. E aí é por isso que a gente contrata treinador, coach, o que for. E aí você vê que nesse arsenal que tem no Brasil, você também fica um pouco limitado de quem são treinadores, no sentido sério da palavra, e quem está ali também
de uma certa maneira, pegando carona na parte midiática. No né? hype, claro. Claro. E tem outros casos também que eu acho que vale a pena citar, né? Vejo o caso de pessoas, por exemplo. Cara, o cara diz ser old school. Sou old school, do treino sério e não sei o que, sem essa frescurinha, sem essa série de coisas, né? Já teve sites famosos da época mais antiga, assim, né? Na época que site era a grande coisa, né? Você não tinha as mídias sociais. E aí, assim, você vê o discurso do cara, você acha, pô, o cara é um old school, tava lá, tava construindo, tava não sei o quê. E aí começa a se perguntar, né? Geralmente, você sabe, eu tenho essa curiosidade mórbida de descobrir que diabos, né? Qual é a origem de cada um. E aí você começa a descobrir que o que o cara chama de old school e de fazer parte e tal é um cara que viajou para Las Vegas para assistir o Mr. Olympia em 99. E aí ele clama pra ele, não, porque olha, na época do Coleman, não sei o quê, como se ele fizesse, sabe? Como se ele tivesse nas cabeças. Olha, essa foto aqui ó, é borrada, mas é isso que a gente tinha na época, porque era assim que a gente via, foi um dos melhores palcos do Olímpia que eu vi. A gente quem, cara pálida? Você não participou, brother. Deixa eu te contar um negócio, assim. O fato de você ter ido lá, tirado foto com os caras, ou depois ter ido nos congressos que o cara veio para vender suplemento e você tirou foto com os caras, isso não faz de você treinar junto com os caras. Tá? Assim, acorda pra essa realidade. Tipo, você não é do rolê. Você é fanboy do rolê. Old school. Começa a assumir, assim. É um tapa na cara, né? Mas assim, você não é o cara do rolê, cara. Você não é um dos caras que tá construindo o rolê old school. Você é um do fanboy do rolê old school e que quer trazer essa vibe pra hoje. Mas assim, começa a assumir essa postura, porque daqui a pouco é aquela coisa assim, os caras fazem isso, aí começa a crescer. Daqui a pouco, alguém se toca disso e faz um puta ataque de rage, aí o cara fica lá com cara de bunda, entendeu? Tipo, mano, o que você é? Você é um cara que acha que todo mundo que treina na academia é bunda mole, porque não treina hoje, só que você é mais burro que os caras, porque os caras estão lá pelo motivo certo, como tem um episódio dizendo da Home Gym. Pra quem quer treinar de verdade, academia não é ambiente, então o cara nem se tocou disso ainda. Do tipo, cara, eu não pertenço a esse ambiente, o cara quer estar ali só para criticar esse ambiente, para dizer que no meu tempo esse que não existiu, porque ele só era o cara que era paga-pau dos caras, ele não estava fazendo o rolê dos caras, né? É muito diferente de um Valdemar Guimarães da vida, que tava lá no subsolo da Temple Gym treinando junto com o Dorian Yates, trocando ideia com ele, falando assim, cara, como é que você tá fazendo esse treino, como é que tá, sabe? Isso é diferente. Isso é um cara old school que estava fazendo o rolê old school, que estava lá produzindo esse conhecimento, sugando das fontes, treinando com os caras. É diferente do cara que foi lá em Las Vegas tirar umas fotos do treino dos caras. Tipo, na competição. É muito diferente. E o cara vende na mídia como se ele fosse a mesma coisa, entendeu? Mas aí você falou a palavra-chave, a mídia. Porque a gente já foi em mais de um evento que tinha powerlifting e tinha strongman ao lado. E tinha também, teve inclusive o próprio Coleman estava lá, né, que a gente viu e tal. Mas aí a gente, conhecendo o meio, a gente sabe que ali no powerlifting tinha gente para bater recorde, fazendo quase 3 vezes o peso corporal num deadlift, sem macaquinho, né, raw. E do lado você tinha umas pessoas fazendo strongman, dizendo que tinha tantos quilos na barra que não tinha. A gente contou, né? Não foi nem a gente, foi outra pessoa que contou e mostrou. Não tem nem aquele peso na barra.
Tá fazendo tanto. 270 era tá fazendo 320. 50 quilos a menos. 270 era 320. Isso foi surreal. E aí, só que as pessoas vão lá ver aquilo, porque tem caras e bocas, tem som, mas e em tem um termos... circo em volta daquilo. As pessoas gostam da mídia, e aí quem é que vai ficar como autoridade? O cara que treinou o maluco que está fazendo um deadlift raw de quase 3 vezes o peso corporal dele, que tem que ser bem treinado para chegar nessa marca, né, sem estragar o corpo todo, e o outro que está ali jogando o barril para cima e fazendo uns deadlifts de peso errado. Então, assim, você tem os gurus old school, eles são old school justamente do que o pão e circo quer. É old school de se meter no meio e se vangloriar. É basicamente isso, é um old school de ego. Com todo respeito ao strongman brasileiro, a história, né, o old school do strongman brasileiro é aparição na televisão, é espetáculo para TV. Não, né? Vejam bem, eu gosto de strongman, tá? Eu acho legal. A gente assiste e temos atletas muito bons, tá? Não é nada disso. O que eu tô falando a gente presenciou uma situação em que beirou não, tava ridículo, porque a carga estava errada, a competição estava toda errada e as pessoas estavam batendo palma e achando o máximo por uma questão midiática, enquanto do lado estavam acontecendo coisas impressionantes, né? E ninguém deu por isso. Sim, assim, a crítica ainda a um strongman, a gente pode fazer um episódio só disso. A gente já teve em campeonato em que a gente viu qual seriam as provas, qual seria o peso, tudo, meses antes, chegou lá na hora, mudou tudo. Uma prova que era para ser máximo virou para repetição, uma prova disso, ou seja, qualquer preparação que tenha sido feito se estragou. Mas... Um desrespeito enorme pelo atleta, um desrespeito pelo próprio esporte, pelos espectadores. Agora, isso daí é feito por quem é tido como old school. Sim, esse é um outro ponto que a gente até já entrou um pouquinho, mas pode aprofundar em um outro episódio também, falando justamente desse problema organizacional que existe, né? Essa galera old school organizando campeonatos horrorosos, né? Em termos de regra, quebrando regras, mudando as regras que eles mesmos criam, né? Com essa autoridade, né? Tem se dado autoridade a pessoas, e o contrário também acontece, não tem se dado devido crédito a pessoas que realmente foram fundadoras, né? Assim, eu não faço parte de algo old school, eu entrei nesse esporte em 2013, certo? Porém, eu fiz uma grande pesquisa, a gente fez como equipe, entrevistamos grandes nomes do passado, né? Bater isso como um registro oral e tudo da história. E muitas dessas pessoas contam, né? Eles contam. Tá, mas quem era o fulano nessa época, né? E assim, um off. Mas e o fulano nessa época que hoje fala, mano, esse cara era um Zé Ninguém, sabe? Tinha alguma relevância porque, sei lá, o pai dele era bom e ele era um Zé Ninguém, ficava lá assim, não tinha marca nenhuma e hoje, né, tem tudo isso daí graças de herança de um pai ou alguma coisa assim, de um avô que era realmente relevante e tem esse louro todo do crédito como se fosse a autoridade, mas quem tava lá na época e sabe que o cara é um nada, né? Nunca foi um grande atleta, entendeu? Nunca foi nada mais que medíocre. Aí o cara continua competindo até hoje e diz assim, não, porque olha, eu tenho as marcas, recorde mundial, Master 5. Mano, o seu recorde é o fato de você estar vivo, entendeu? Aí você vai lá, faz qualquer agachamento, é recorde mundial. Porque ninguém antes tenha feito com 80 e tantos anos, né? Então tem um pouco disso, e aí o cara fala assim, não, porque olha, eu tenho uma carreira inteira de atleta, como se o cara tivesse sido, sei lá, o Arnold Schwarzenegger e tivesse competindo até hoje em alto nível. Não, nunca foi isso,
sabe? Nem quando você conversa com as pessoas mais antigas do esporte, os caras falam, mas nunca foi isso, o cara sempre tava aí com a galera, participava nos campeonatinhos, ficava em quinto, sexto lugar e hoje fica postando foto cheio de troféu, entendeu? Como se fosse campeão de tudo. Até porque você pode passar uma vida inteira sendo atleta, né? Ou seja, indo em várias competições e permanecer completamente estúpido em relação ao esporte, que é uma coisa que a gente vê muito. Tem gente que está em todo campeonato, todo lugar. Tem um, ele vai lá, ele vai estar lá também. Se tiver dois no mesmo dia, ele vai em um, em seguida ele está indo para o outro. Que é em campeonato. Mas passa por tudo isso sem ter noção nenhuma do que é contribuir para o esporte, do que são as regras. Só quer ir lá, fazer, ir embora para casa e pronto, ele é um atleta. Eu já acho que para você dizer que você é old school, que você participou e tudo mais, você tem que ter feito muito mais coisa do que esse ridículo que você comentou, que simplesmente ter ido lá assistir, e tem que ter feito mais coisa do que estar fisicamente presente num lugar. Ser no máximo testemunha, ou de testemunha. Assim, eu vi com os meus olhos uma época de ouro do bodybuilding. Porra, legal. O que isso te dá de autoridade? Não Merda dá. nenhuma. Então eu vou falar assim, não, é porque eu vi Lua de Cristal no cinema, então eu sou um especialista em Xuxa. Porra, não. Eu vi o Pelé jogar, então agora eu posso ser técnico da seleção brasileira. Pronto. Exato. Então, sabe, tô ali com o Romário, eu vi Romário pela seleção. Fui no estádio ver os caras jogar, então, olha, é assim que era o futebol old school, mas essa molecada hoje, mano, não, você não é nada, cara. Você é espectador, né? Sei lá, você fazia o treino inspirado nos caras, né? Você pegou o treino do Coleman que divulgou numa revista e foi fazer, ou pegou um DVD dele e tentou copiar. Mas isso não. Isso é muito pouco, sabe? É muito complicado você querer dizer que você tem alguma autoridade no assunto. Se você se assistiu, você quer falar, não, naquela época as competições eram legais porque tinha XYZ, não tinha XYZ, então era uma experiência maneira. Show de bola, né? Conta aí, a gente gosta de ouvir história também. Agora, daí para você pular para agora eu vou ensinar a vocês e eu vou dizer o que deve ser feito ou não. Aí é um salto muito grande. Tem umas coisas assim, tem uns tios que aparecem no Instagram, assim, você vai olhar a conta, meu, do nada, o cara tinha 5 mil, agora tem 200 mil, e esses 200 mil, não, porque eu sou old school e não sei o que, mano, o cara magrelo, você nunca viu falar nada, treinar ninguém, sabe, porque eu sou o treinador. Mano, quem que você preparou? Sabe, quem foram as pessoas? Onde você teve? Né? Que você tem de relevante na sua enorme carreira, já que você apareceu como um tiozão se você é assim, das né? antigas, você tem um currículo grande, né? Conta aí suas conquistas. Pois é, onde é que você tava, né? Cadê aquelas fotos borradas com você lá no meio, né? Pelo menos. Não, simplesmente só aparece. Aí faz um sucesso de seguidores cara, a gente sabe que muitas vezes esses seguidores são comprados, esse engajamento é comprado. Aí a autoridade é validada em cima dos podcasts que o cara participa, o cara solta umas frases de efeito lá dentro e pronto. Caraca, cara, é muito fácil enganar esse público no Brasil, cara. Tem muito dinheiro na mesa pedindo para ser roubado, sabe? Os caras estão querendo pagar para ser roubado, não é possível. Mas assim, podcast virou uma enorme oportunidade para ilustres desconhecidos, né? Para lançamento de tendências, para controle de discurso. Não tem nada de diferente dos convidados de um programa de TV de domingo, que são as pessoas mais aleatórias possíveis, né? Porque as pessoas gostam de assistir aquilo. Mas é claro que tem podcast bom e tem coisas como esse que vocês estão aqui ouvindo. Por exemplo, né? A gente, né?
Mas eu acho que principalmente pelo fato, cara, de que, por exemplo, nosso podcast é áudio. E eu já vejo aqueles podcasts cheios de neon, cenário, pipipi, popopó, já viram um outro tipo de apelo, né? Eu quero aparecer na TV, virou eu quero aparecer num podcast. E aí Você essas sabe? pessoas elas aproveitam que o crivo de quem pode entrar, quem não pode, não costuma ser uma coisa muito rigorosa, também pelo fato de que as pessoas não têm esse conhecimento todo para ter rigor de seleção. Então já olha lá, tem seguidor, é famosinho, então esse cara aí deve ser bom. Tá no podcast Aqui, dos caras né? tal, né? E E tem uma aí coisa fica aquela que. coisa, né? As pessoas inventando as próprias verdades, andando em torno do próprio rabo e a qualidade do esporte caindo. E sim, e com um público que não sabe diferenciar essa qualidade, né? Não sabe verificar uma informação, né? Ah, ah, é impressionante a quantidade de vezes com atletas de powerlifting, ou questões de powerlifting, Brasil, daqui de Portugal, que eu vou lá, abro o livro de regras, mando o link para a pessoa, falo assim, tá aqui no livro de regras. Ah, não sabia. Pô, a pessoa compete há uma cacetada de tempo. Tá no livro de regras. Olha, tem um site. Não sabe entrar num site, procurar informação. Porra, o exemplo que eu dei, o negócio estava em português, sabe? Não precisa. Né, o livro de regras foi traduzido. Nem outra língua você precisa saber, sabe? Para buscar uma informação. Não dá Então para dizer que estava escondido, né? Você é, se inscreveu lá. Você foi porque o você que quis. torna. Teve E é tempo. complicado, porque assim, se o atleta não sabe disso, o quanto é fácil ele ser enganado, né? O quanto é fácil você ir lá e pegar uma competição sabendo que o sistema de rounds tem que ter 15 atletas, pra quê? Pra dar porra da 15 minutos de intervalo, aí você bota 10 atletas e dá 9 de intervalo, e os caras não sabem olhar e falar, cara, isso aqui tá errado, Não né? só isso aqui está errado, como, poxa, me lesionei por azar, poxa, hoje não foi um bom dia por azar. Assim, falando como médica agora, né? Quanta gente vem e tá doente depois de ter competido? Quanta gente está. Quanto atleta que teoricamente deveria ter um ótimo sistema imunológico não tem. Por quê? Porque vai em uma competição por mês, está sempre tentando fazer o seu pico, porque vai numa competição que, pelo livro de regras, devia ter um tempo de descanso, que não tem, essas coisas vão se acumulando e o atleta precisa parar de falar sim, senhor, para tudo e ser o protagonista, porque afinal de contas é ou não é a performance dele ali no dia. Se ele não for protagonista da própria performance, ele vai cair sim no discurso de old schools, que discurso não tem nada, nem de old às vezes, e virar aquela marionete num showzinho de horrores de quinta categoria, infelizmente. De um sistema de arrecadação de inscrições, verbas de governo e coisas assim, né? Olha, falando em old school, por exemplo, powerlifting, né? Antes dele popularizar, era difícil de você falar besteira porque os atletas sabiam, né? Tinha aqueles fóruns e se comunicavam ali e tal, nos sites ainda, né? Antes dessas redes sociais. Então, não, é bullshit. O que você está falando não aconteceu, não. Ou então, não, o fulano nunca falou para fazer desse jeito, não foi assim que aconteceu. Você tinha uma forma da própria comunidade apontar. E agora a coisa é tão descentralizada, né, e tão acessível, que ficou sem esse filtro, né, esse cheque. Cara, você me lembrou de um cara que eu acho que eu não vai ter problema eu citar ele nominalmente aqui. Michel Hans. Ele que foi o que fez aquele cinto que tá escrito Hugo, né?
Quem não sabe, é o cinto que está na capa do nosso livro. Teve uma época, cara, que ele deu uma coringada, assim, muito grande em relação a todas as federações. Porque uma delas proibiu o logo do cinto dele. E aí ele tinha pego no livro de regras, né, e mostrado, tipo, cara, a federação não pode exigir algo que você que prejudique o seu próprio equipamento, né, porque isso poderia sair né, o logo dele ficava bem no negócio do cinto, onde você prende o cinto. E se você tirasse aquilo, corria o risco daquilo soltar inteiro, né? Então assim, a federação não pode te obrigar a prejudicar o seu material, sendo que está especificado no livro de regras. E ele ficou tão puto que, assim, além de tudo, ele saiu desse negócio. Mas antes disso, cara, ele fez um negócio épico. Ele entrou em contato com cada presidente da federação no Brasil, que tinha representação no Brasil, e entrevistou os caras, perguntando como era a questão de equipamento, como era não sei o quê, como deveria ser realizado o campeonato, expondo a merda de geral que estava fazendo o campeonato fora do livro de regras, ou não aceitando equipamento, ou uma série de coisas assim. Foi muito épico, cara. Foi uma pena que ele fez isso num momento ruim, assim, porque ele já vinha se desentendendo com todo mundo e a coisa se virou, mas assim, o que ele fez foi muito útil na época, sabe? Assim, ele enfiou o dedo nas feridas de todo mundo. O cara virou e falou: o rei está nu, né? Exato, para todo mundo, para todas as siglas. Para todo lado e estão aí implicando com um negócio que é prejuízo para os atletas, assim como os erros de vocês são prejuízo para os atletas, e vocês querem fingir que vocês são muito diligentes, implicando com um negocinho que não faz sentido nenhum. Começou com isso, mas ele foi pegar tudo, entendeu? Assim, de equipamento. Então, assim, ó, precisa usar a anilha calibrada no equipamento? Aí o presidente da federação fala, precisa. E o cara falando, ó, então a federação tal não está usando assim, assim, assado, está usando fora de especificação. Então, ele enfiou o dedo na ferida de todo mundo. E depois disso ele sumiu. Então, eu acho que isso apesar de não ter sido, isso foi em 2015, eu acho, por aí, 2015, 2016. Apesar disso ter sido relativamente recente, eu acho que foi uma das atitudes mais old schools e que eu gostaria de ressaltar aqui. Eu acho que ele fez um serviço para a comunidade excelente, sabe? Por exemplo, de perguntar também se o cara não paga tal coisa, se é obrigatório que seja uma anuidade para os atletas, aí os caras, não é, tá vendo? E a federação tal tá falando que isso aqui é obrigatório a formação de equipes e tal, dessa forma, não é em todos os campeonatos, tá vendo? E os caras estão fazendo que e estão cobrando de vocês, então assim, ele fez um puta trabalho old school, sabe, assim, espero que, vou mandar esse episódio para ele quando sair, espero que ele goste e fique aqui o meu abraço e a minha lembrança ao Michel e dizer que o cinto tá bom até hoje. Barriga que tá um pouco maior ainda não serve, mas vamos ver, né? Vamos perder um pezinho aí, quem sabe ele volte, porque aquele é meu cinto favorito. Aquele cinto é ótimo. Então, assim, meus cumprimentos pela qualidade do produto, que eu não estava lá nessa época, mas... Alemão, né? Alemão morando no Brasil. Cara, pronto, tá. O cara me ligava, já teve vezes, esse cinto mesmo. Cara, olha, desculpa, ele me mandou até umas camisetas de pedir desculpa, nem precisava, mas quando foi o meu demorou tipo uns 2 meses a mais, porque ele tinha recebido uma remessa de couro que não tava boa. Ele falou, eu não vou fazer porcaria, então você pode aguardar, se você quiser eu devolvo o dinheiro. Eu falei, não tenho pressa. Então ele só entrega produtos de excelência. Esse sentimento de não querer entregar uma porcaria é que tem que estar nos corações e nas atitudes de quem é atleta, organizador, mentor, professor, né? Porque ser atleta é buscar a excelência. Se você não busca a excelência e se rende ao primeiro old school que aparece sem nem procurar saber,
do que se trata, ou pior, né? Olha e acha que é o suficientemente bom para você ouvir, né? Então você já falhou como atleta, porque o atleta ele precisa amar a busca pela excelência. Cada um tem a sua excelência, tá, gente? Senão a gente só podia bater palma para quem bateu o recorde de todos os tempos, não é isso? Mas buscar a própria excelência naquilo que você está buscando melhorar em você mesmo. Então, fica aqui o meu pedido, né, de que se você pratica um esporte, se você quer, compete, vai competir, procura saber um pouquinho melhor quem são as pessoas que você vai escolher como modelo, como referência, como ídolo, tá bom? Tenta escolher pelo menos os que são de verdade, né? Pra você não ficar Horrível, vivendo numa mentira. ser verdade. Busca alguém de verdade, né? Porque senão você vai ficar. Sua vida inteira vai ser uma mentira, né? Você partiu do pressuposto errado, vai ter tudo erro. Vai ser horrível. Né? Bom, vamos terminando esse episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixa um comentário, vê se. Me lembra, vê se eu esqueci alguém, né? Deixa aqui nos comentários. Também deixar os 5 estrelinhas no podcast, deixar o joinha no YouTube. E podem sugerir temas nos comentários que a gente dá uma lida e tenta atender todo mundo na medida do possível, tá? Pode deixar sua pergunta. Dependendo da quantidade de perguntas que tiver, a gente faz um episódio também só respondendo perguntas, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.